que no texto da Bíblia Sagrada, glória a Deus. Convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A partir do verso 13. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 13. Está escrito, vou ler, os irmãos acompanham. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava, fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de abissímio, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afasta da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o buscam, e se atém a ele para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assentar-se solitário, ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Amém. Nós vamos elevar a Deus mais uma palavra de oração. E nessa oração nós vamos orar em prol da vida daquelas pessoas que estão problemáticas com enfermidade. Existe o enfermo e existe o doente. Nós temos algumas pessoas que elas são enfermas. O que é uma pessoa enferma? Uma pessoa enferma é aquela pessoa que tem uma doença que ela se arrasta, ela é controlada pelo medicamento, mas ela não tem assim uma rapidez de cura. E o que é uma pessoa doente? Uma pessoa doente é quando ela está que nem está o presbítero Bruno, fez um procedimento cirúrgico e está sentindo dores. Então essa pessoa é a pessoa doente. Aí nós vamos orar pelos que estão doentes e vamos orar pelos que são enfermos, para que Deus possa continuar dando a cura. Esse culto nós estamos oferecendo ele a Deus, pessoas de graça para a passagem do aniversário do pastor Milton, da irmã Maria, que foi ontem, e também da irmã Carmen, que aconteceu hoje, né?
as pessoas vão envelhecendo com saúde, na bênção de Deus, né? Querido Deus e amado Pai que está no céu, nós te damos graça nessa noite, Senhor, pedindo a Ti, ó Pai, em prol, meu Deus, a vida das pessoas que estão enfermas, também as que estão doentes, Pai, vai de encontro à necessidade de cada um, restaura, renova, dá alegria, dá, Senhor, ó Pai, um renovo nas forças físicas, ó Pai, nas forças espirituais. Tenha misericórdia, ó Pai, abençoe cada um dos teus filhos, dando vitória, dando da tua bênção, é o que nós orando te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje pela manhã eu fui surpreendido por uma notícia que trouxe tristeza. Não sei aqui quantos irmãos já viram aquela empresa de ônibus que o nome dela é Amado Turismo. Ela faz essa linha aqui em Goiânia, ela vai até muito embaixo do Maranhão, escorre aí Goiás, Tocantins, Maranhão. E hoje cedo o proprietário dessa empresa, ele estava indo lá para Carolina, no Maranhão, e ele sofreu um infarto e não deu tempo de socorrer ele, e ele morreu. E isso é uma preocupação. Irmão, tudo que você fizer, tudo que você somar, todo si, não significa nada diante da sua própria vida. A gente procura se cercar de cuidados e às vezes a gente extrapola um pouco, extrapola os limites, e tudo aquilo que a gente extrapola, a gente sofre as consequências. Então tenha cautela com a sua vida, tenha cuidado, ela é uma só. Depois que você tombar, ontem de tarde fazer uma visita para a irmã Neuza, e a irmã Maria, filha dela, estava falando uma coisa interessante. Ela disse: olha, pastor, eu estou vivendo um tempo difícil. Então assim, eu estou cuidando da casa no dia que dá certo. Problema de pressão, problema de coluna, problema não sei mais de quê, um monte de problema. Aí ela estava dizendo: às vezes eu vou fazer um esforço muito grande, e aí eu deixo a casa toda brilhosa e eu morro. E aí a minha sucessora pega a casa limpa. Então eu vou me precaver, dizia ela com as suas palavras. Eu vou me precaver, vou fazer as coisas mais devagar, com mais cautela, para que eu possa viver mais tempo. E assim o mal não vai ter como trazer uma substituta para assumir a casa limpa, os alumínios tudo lavado. Porque tem uma mulher que é assim, quando ela resolve, ela quer lavar os alumínios tudo num dia só. Quer lavar tudo e lava a casa e arruma, nem que depois ela fique só gemendo. Mas ela quer fazer. Aí eu pergunto para vocês: adianta fazer isso? Do que adianta? Dá um treco aí de uma hora para outra e morre. Ah, morri, mas deixei tudo limpo. Que grande vantagem. Não houve vantagem nenhuma. Então vai com cautela, vai com mais calma. De vez em quando dá uma puxadinha no freio de mão. Assim que deu o pastor Milton, agora encheu a maleta cheia de dinheiro, não estava todo petadinho, subiu aí, foi parador aí, levou a irmã Maria Bispo para passear lá pelas cachoeiras, pescar, e ainda voltou com a maleta pelo meio de dinheiro, mas foi passear. O presbítero Antônio diz que de vez em quando ele faz isso, ele enche uma maletinha de dinheiro aqui, sobe para a beira do Araguaia
e vai para lá. E é só a igreja. Olha, aquele ano, sorridente. Ainda faz a irmã Eva andar sorridente também, porque ela está vendo que ele está se cuidando. Vai preservar ele muito tempo. Então não acelera demais não, porque se acelera demais, o carro ele pode ser muito bom do jeito que for, mas se você acelerar demais, principalmente fora do tempo, ele começa a dar vazamento, e estraga uma coisa, e gasta combustível desnecessário, e vira um problema. Então vá com cautela, tenha prudência, cuide-se da sua própria vida, porque depois que essa daí termina, resta uma eternidade. A não ser que você esteja com muita pressa de ir logo. Aí eu digo para você, cuide, irmão, então acelere. Mas se você não está com tanta pressa assim, é igual o pastor João fala. Ele disse, gente, o seguro de vida está aí, ó. Só pode receber o seguro de vida depois que morre. Quem quiser usar, não aparece um voluntário. Ninguém quer. Ele disse, eu por enquanto não quero mexer com isso. Tem alguém que quer mexer? Ninguém aparece. Então não seja voluntário para se precipitar e colocar sua vida em risco, e depois você vai antes do tempo, antecipa e tem umas coisas que Deus ele tem para a gente. Agora, se a gente começar a querer forçar demais a barra, a vontade de Deus tem duas formas: tem a vontade diretiva e tem a vontade permissiva. Tem coisa que Deus não dirige, mas Ele permite. Você está fechadão demais, então vá e antecipe a sua partida, e depois deixa alguém aí para trás que você poderia cuidar melhor. Quero falar com os irmãos sobre 3 coisas boas para o homem na aflição. Alguém aqui já passou aflição na vida? Deixa eu ver aqui. Oh meu Deus, tem um bocado de crente aqui que não tem aflição. Olha que bom, a irmã Cícera não tem aflição. Maravilha. Ela tem. O negócio que ela estava meio desligada. Aflição, irmãos, é coisa difícil, né? Se a gente pudesse, pastor Hilton, antecipar para que a aflição, quando ela viesse, a gente pudesse, irmã Maria José, atalhar ela no caminho, como diz o povo lá no norte, seria bom demais. Mas acontece que a aflição, ela chega sempre numa hora quando menos a gente está esperando. A aflição, ela bate na nossa porta. Agora, existem coisas que fazem a total diferença, e nós precisamos atentar bem para elas, para que possamos conviver e sobreviver dentro do período chamado período ou tempo da aflição. E a Bíblia, ela tem alguns pontos de vistas que eles são necessários que nós venhamos atentar para eles e nos voltar com inteira força de vontade para superarmos o tempo da aflição. O apóstolo Paulo, ele escreveu, na epístola que ele escreve aos Romanos, precisamente capítulo 8, ele diz com muita precisão que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, existe uma grande vantagem de passar pela aflição sem Cristo,
uma grande desvantagem de enfrentar a aflição sem Cristo, mas existe uma grande vantagem de você passar pela aflição tendo Cristo como Senhor da sua vida. Tendo Cristo como Senhor das nossas vidas, irmãos, a aflição chega e ela até pode entrar, mas ela vai entrar sabendo de que ela vai ter que sair de novo. Por quê? Nós temos da parte de Deus, por intermédio de Cristo, uma promessa. E as promessas de Deus, irmãos, elas são imutáveis. Elas são infalíveis, as promessas de Deus. E Jesus, ele prometeu-nos uma coisa com muita certeza. Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter turbulências, vocês vão ter lutas, vocês vão ter desafios, vocês vão ter batalhas, vocês vão ter lutas, mas vocês têm um bom ânimo, porque eu venci. Quando Jesus disse assim, eu venci, ele estava dizendo assim: se vocês estiverem em mim, vocês não estão altamente blindados de não passar pela tribulação, pela aflição, pela luta, pela batalha. Mas entendam uma coisa: vocês estando em mim, assim como eu venci, vocês também haverão de vencer. Quando, Senhor? Em todas as áreas da nossa vida. Pastor, mas parece que existem umas coisas na vida da gente que a gente não consegue vencer. A gente vence, irmãos. Como assim, pastor? A gente vence, porque as aflições estão lá, mas nós estamos aqui de pé. As aflições assolam lá, mas a gente ora aqui. As aflições apertam lá, mas a gente canta aqui. As aflições nos perturbam lá, mas nós estamos aqui dizendo: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E as aflições vão ficando e a gente vai dizendo: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 20 anos. E a gente continua de pé. Aleluia. Eu acho isso incrível, irmãos. Como que Deus olha por nós. Se a gente fosse fazer uma autoanálise da vida da gente, a gente só dava assim, mamãe José, só curvado. Porque os nossos feitos, por coisas tão pequenas, de repente a gente se pega reclamando. Mas, oh meu Deus, parece que Deus me vê, parece que é só eu que carrego essa cruz mais pesada. E Deus está olhando dizendo assim: não é não, rapaz, tem gente com cruz muito mais pesada do que a sua e está me dando glória. Tem gente com a cruz muito mais pesada do que a sua e está me glorificando, está me exaltando o meu nome. Levanta, ergue a cabeça. E aí a gente parece que a gente dá uma tornada assim daquele desmaio momentâneo que a gente deu ali, e a gente levanta a cabeça e a gente olha para o do lado, olha para o outro, olha para o vizinho, olha para o parente, olha para o que está para lá, o que está para cá, e a gente levanta a cabeça e diz: sabe de uma coisa, rapaz? Na verdade, eu estou bem, eu estou bonito mesmo na foto, porque fulano não deu conta, fulano não deu conta, e eu ainda continuo dando conta. E eu tenho uma palavra boa do céu para o seu coração: você vai dar conta até o fim. Você vai até o fim. Você vai atravessar o Jordão dessa vida, e quando chegar do outro lado, você vai dizer: fui afligido, mas valeu a pena. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. A gente, às vezes, no momento, a gente não quer aceitar determinadas coisas que sobrevêm na vida da gente. Essa questão do pensamento positivo, da autodeterminação. Tem muita gente que
é até ensinado e é instruído a pronunciar palavras positivas. Eu não aceito, eu determino, a autodeterminação. Mas é verdade, irmão, que Deus não nos dá nenhuma aprovação além daquilo que nós possamos suportar. Deus não nos dá. O apóstolo Paulo, ele declarou dizendo que Deus não nos dá nenhuma luta, nenhuma tentação. Ele não permite que aconteça sobre nós sem que antes Ele nos dê o livramento, nos dê o escape. Pastor, e por que eu cedo? Eu vou lhe explicar. Agora há pouco, antes de sair de casa, eu estava sentado na mesa nas joelhas e eu estava falando para ele. Existem umas coisas nas nossas vidas, irmãos, que elas não dependem nem do diabo e nem dependem de Deus. Como assim, pastor? Eu lhe explico. Existem algumas coisas na nossa vida que elas não dependem nem do diabo e nem de Deus. Elas dependem do nosso posicionamento em querer a quem é que nós vamos nos submeter. Porque se eu me submeto a Deus, se eu resolvo colocar Deus como Senhor da minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar como filho, como servo de um Deus que é vivo, um Deus que tudo pode fazer nas nossas vidas. Agora, existem lutas na nossa vida, irmãos, que não adianta a gente querer culpar A, B, ou C, ou D, ou E. Não adianta. O que deve ser feito, então? Nós devemos nos posicionar diante de Deus de uma forma como filho, de uma forma como servo. Porque tem filho que é filho, mas não é servo. O pai pede para ele, o pai até pede para ele as coisas e ele até concorda. Fala assim, não, eu vou lá fazer. Você pode deixar que eu vou fazer, mas não vai. E não faz nunca. Aí o pai chega e fala assim, por que você não fez isso? Não, eu me esqueci. Olha o quanto que honra o pai, né? Nós precisamos fazermos uma análise sobre o porquê que em determinadas situações a gente não consegue sobreviver melhor dentro do período da aflição. Olha, irmãos, se nós olharmos no contexto bíblico, pano de fundo histórico bíblico, nós vamos ver que Moisés, ele tem a sua vida dividida em 3 etapas. A primeira etapa da vida de Moisés foi uma etapa razoável. Ele foi de 0 a 40 anos no Egito. Ele estudou, formou, tornou-se comandante nas fileiras dos exércitos de Faraó. E com 40 anos ele envolve-se em uma situação e ele entra para dentro de uma aflição e ele é afligido por algo que lhe acontece. E dentro dessa aflição, qual que foi a melhor opção que ele achou? Foi fugir. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Eu vou embora dessa cidade porque aqui eu não consigo superar. Você muda de cidade, mas não muda de problema. Eu vou
deixar o emprego porque lá no emprego não está dando. Você muda de emprego, mas não muda, o seu problema vai continuar te acompanhando. Você tem que entender e criar em si, deixar desenvolver em si um sentimento de que você não está só. Você tem alguém que está velando e está zelando por você, está olhando por você. O salmista disse que ele não dormita, ele não dorme. O guarda de Israel não dormita e nem dorme. Ele está 24 horas. Ele está 31 dias do mês, 365 dias do ano. Ele está olhando para você, está olhando e dizendo assim: eu estou esperando que você se posicione, eu estou esperando que você se movimente, porque eu não posso fazer com você enquanto você está parado. Você quer conquistar, você quer sobressair, você quer vencer, mas fica abraçado com o problema o tempo todo. Volta a sua atenção para o problema o tempo todo, grudado daqui e dali, encontra um e derrama um pranto, e aquela mesma conversa, encontra outra ali, derrama um pranto, encontra outra ali, e a conversa é a mesma. Não, irmão, para com isso. Você acha que o que é que vai se fortalecer na sua vida? É aquilo que você alimenta mais. Se você alimenta mais a sua leitura, o que você vai acontecer com você? Você vai armazenar mais conhecimento. Você vai desenvolver a leitura melhor. Você vai ficar mais informado. Você vai ter mais argumento. Agora, se você pega a sua mente e coloca ela só para ficar vagueando, envolvendo uma coisa, pensa uma coisa ruim, pensa em outra coisa ruim para lá, outra coisa ruim para lá. Irmão, eu tenho uma meta para a minha vida. Cada dia terminou aqui, morreu. Para amanhã eu não levo nada de hoje. Amanhã. Se eu tiver um amanhã, eu vou ter um amanhã com outras coisas diferentes, não as de hoje. Fica arrastando todo o tempo aquela cauda grandona, aquele peso, aquele pesar e aquela coisa toda. Não, irmão. Permita que seja gerado em você algo bom, uma expectativa melhor, um projeto melhor. Eu tinha um projeto para 50 anos. Eu tinha um projeto quando eu estava lutando com a minha Monarca de cor indefinida. Quando eu estava subindo a ladeira com a caixa de ferramenta pesada debaixo da chuva. Eu já tinha um projeto. Quando eu chegar com 50 anos, eu não ando mais na minha bicicleta, só para em volta da matinha ali. E era uma 29 do quadro de alumínio, bem maneirinho. Aí eu boto na marchinha assim, vou fazendo a caminhadinha. Só assim que eu vou andar. Não vou andar mais de bicicleta. Quando eu tiver 50 anos, eu tenho que ter, concebi e deixei gerar e crescer em mim o sentimento. 50 anos, eu vou estar debaixo de uma casa que eu posso chamar de minha. Glória a Deus. Pastor, aí o senhor ficou só no monte orando. Não. 5 horas da manhã, caixa de ferramentas, já passava a noite no porta-mala do Santana. 5 horas da manhã, cortava a cidade, trabalhando, andando, pelejando e guardando um pouquinho de dinheiro. 50 anos deu certo, cheguei, sei a bicicleta Monarca da cor indefinida e cheguei em uma casa. Se a sua vida, você deixar ela ficar envolto só das aflições, você só vai comer aflição. Dormir abraçado com a aflição. Tira umas férias, vai de mão dada com a aflição.
Vai tirar umas fériasinhas, é um monte de aflição, velha, tudo pendurada. Uma da esquerda, outra da direita, um montado, escanchado no pescoço, igual aquele menino do Maranhão. É um menino do lado, outro da barriga e outro das costas, e aquele negócio todo. Todo tempo naquela situação. Não, irmão, em nome de Jesus, eu venho a você nessa noite com a palavra do trono de Deus. Aprenda a conviver dentro da aflição. A aflição não é para se tornar sua parceira do dia a dia. Quem é o seu parceiro é o guarda fiel de Israel, que não dorme e está com você para te ajudar. Clame por ele, converse com ele e haja em nome dele, que você vai vencer. Agora, se a gente quiser, a Bíblia diz que o Moisés se envolveu quando a abundância estava bem, ele estava lá no Egito. A coisa apertou, ele fugiu, foi embora para o deserto. Mas lá no deserto ele tinha aprendido que precisava lutar. E lá no deserto ele voltou a lutar de novo. Por 40 anos lá. Já vi um monte de gente falando bobeira e dizendo que Moisés ficou tanto tempo de trás de ovelha que aprendeu a ficar falando igual as ovelhas, gaguejando. Não foi não. Ele tirou um aprendizado. A nossa vida sempre vai ser uma vida de aprendizado, irmão. E faça desse aprendizado o melhor para a sua vida. Faça com que os aprendizados do dia a dia, ele te impulsione a você ser melhor, a criar projetos melhor, a projetar melhor, a pensar melhor, a lutar melhor, a se calar melhor. Até isso. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Aí quando está pensando que a coisa está começando a ficar controlada, cuidando aí, Deus aparece para ele e fala: Moisés, sim senhor, você vai tirar meu povo lá do Egito. Se eu mexer com o Egito, não é? Eu vi que você já passou aí 40, mais 40 deu 80, aí nós temos mais 40 aí pela frente. Lá vai Moisés enfrentar as aflições de um povo. Irmão, se a gente for esmorecer por cada aflição dos opositores, a gente morre no primeiro tranco. Dá um trem, racha as costas, a cabeça, despedaça tudo, o cara não morre. Não, o inimigo está tentando e você está indo. Está indo. Eu fico tão entusiasmado que eu dei olho para Isaac. Isaac herdou os poços que o Abraão tinha cavado, e a Bíblia diz que os inimigos de Isaac foram lá e eles foram entulhando os poços de Isaac. Pensa numa aflição, o camarada ia lá dar água para o rebanho, para chegar lá, um poço entulhado, tampado. Irmãos, eu olhei essa história, os relatos a respeito de Isaac. Isaac não contendeu nem uma vez. Entulhava um poço, ele cavava outro. Entulhava um poço, ele cavava outro. Entulhava um poço, ele cavava outro. Às vezes a gente fica na beira do poço o tempo todo. Ah, meu Deus, gastei tanto tempo. Olha os carros que estão aqui na minha mão. Vieram e entupiram o poço. Irmão, o que mais tem é terra para cavar poço. Aprenda a cavar poço. Aprenda a desenvolver técnica diferente. Nunca conte para ninguém o que Deus revela para você. Pegue o que Deus te revela e trabalhe com isso. Cada pessoa tem a sua particularidade com Deus, e Deus tem a sua particularidade para com cada um dos seus filhos. 40 anos, desafio, peleja. Pouquinho tempo o povo estava lá reclamando: Zé, tanta sepultura que tinha no Egito, trouxe nós para cá, agora nós vamos morrer aqui no deserto, os bichos vão comer nós aí, não tem nem onde sepultar. As aflições da vida de Moisés. Eu li um livro chamado, ele é intitulado Os Desertos da Vida. O comentarista, ele dá detalhes sobre o que Moisés suportou, irmã Maria José, de aflição, conduzindo o povo.
a tal ponto de que ele acabou se precipitando por causa de tanta aflição, de tanta luta, tanta peleja. Mas o Marcos Feliciano disse uma coisa interessante. Diz que Moisés não perdeu as suas prerrogativas, nunca perdeu. Porque lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu lá com os discípulos, quem veio para dar instrução ao Filho de Deus foi o próprio Moisés. Irmão, sabe o que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo que os valores de Deus na sua vida e na minha vida, eles não vão ser desfeitos pelas causas das aflições que nós enfrentamos. O que Deus colocou na vida da irmã Maria José, as aflições que ela enfrenta, não vão desfazer de nada dos valores do que Deus colocou na vida dela. Lá, o irmão, lá na porta, não vai, as aflições não vão desfazer. Agora você precisa não tirar o seu foco daquele que acreditou em você. Porque no dia que você tirar e você começar a olhar para as aflições, você sucumbe junto com as aflições. Você morre, você é enterrado vivo junto com as aflições. Mas enquanto você estiver olhando para Jesus, como disse Paulo, o autor e consumador da nossa salvação, a aflição está fazendo um monte, está fazendo um monte, está fazendo um monte, e você vai escalando. Quando não dá para ir de pé, vai de joelho. Quando não dá para ir de joelho, vai arrastando. Quando não dá para ir arrastando, vai guinchado, mas que vai, porque fiel é aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem dia que eu fico até preocupado, porque eu estou vivendo um tempo tão bom, tão assim, tão tranquilo. Eu fico até preocupado. Mas eu já tive uns dias assim, que eu ia da igreja, terminava o culto, pastoreando, terminava o culto, ia para casa e ia pensando, meu Deus, se o dia não amanhecesse amanhã, porque amanhã tem que continuar nessa luta, tem que continuar nessa peleja. E o tempo passou, e nem foi assim. Todas as manhãs amanheceu o dia, e eu continuo de pé. Na sua vida eu sei que não foi diferente. Se você der uma olhada no retrovisor da vida e der uma olhada um pouco para trás, você vai se lembrar e você vai reaver algumas cenas que você teve que conviver. Você foi o personagem dessa cena. Você viveu, passou por maus momentos que você achou assim, agora não tem saída, não tem jeito, não tem escape. De repente, a noite passou e cumpriu-se que o salmista disse: o choro durou uma noite, mas a alegria chegou no amanhecer. Aleluia, glória a Deus. Espere um pouco. Não se precipite. Olha, pastor, tem hora que dá vontade de chutar o balde e jogar a toalha e desistir e abandonar. Não, isso não é papel de quem tem um pai grande igual nós temos. Quem tem um pai como nós temos, irmãos, nós temos é que segurar o balde mesmo, é fincar o pau da barraca mesmo, é alargar as estacas da tenda, porque o nosso pai é fiel. Não, você não entendeu? Nós temos um paizão que é fiel. Glória a Deus, aleluia. Muda governo, entra governo, muda ministro, entra ministro, muda prefeito, sai prefeito, vem governador, sai governador. Olha para os crentes, eles continuam cuidadinho do mesmo jeitinho, e só vai ficando melhor a coisa. Você passa na frente da igreja, a turma está dizendo, vai lançar um decreto, vai fazer não sei o que. Você passa na frente das igrejas, está lotado de carro, os crentes com casa boa, com carro bom, com vida boa, com saúde boa, com as coisas andando, se equilibrando. Porque isso você me pergunta e eu te respondo, é porque o nosso Pai é bom, Ele é fiel. Por mais que você diga que não dá conta, Ele continua te sustentando, te fortalecendo e dizendo para você: vai um pouquinho só, o que há de vir virá e não tardará. Aleluia, glória a Deus.
Agora, se tem uma coisa de Deus, eu imagino que Deus fica decepcionado quando ele vê um camarada que só anda jururu. Você sabe o que é um camarada que só anda jururu? Cabisbaixo. Como é que tá, irmão? Tá ruim, mas ainda tem vaga para ficar bem pior. Aí eu acho que Deus olha para ele e fala: cabra bom do ano lapado, né? Por que não levanta mais cedo? Ora o Senhor. Eu trouxe uma coisa para me dizer para os irmãos aqui nessa noite. Quantos aqui querem prosperar financeiramente? Eu vou lhe contar um segredo. Eu descobri que o meio mais viável para o homem se tornar próspero nessa terra é observando os preceitos da palavra do Senhor. Aleluia a Deus. Meu marido José, você vai saber que ler a Bíblia enriquece? A pessoa fica rica dentro do livro. Você sabia disso? Fica rico, enriquece. Como que enriquece? Você só vai lendo e vai sair da Bíblia, vai entrando você? Não. Porque a Bíblia tem aconselhamento para tudo. Tem instrução para tudo que é coisa boa, irmãos. A Bíblia tem instrução. Glória a Deus. A Bíblia instrui como lidar com o filho, como lidar com a esposa, como lidar com o jovem, como lidar com o ancião, como lidar com a riqueza, como lidar com a pobreza, como ter muito, como não ter nada, como tudo a Bíblia nos orienta. Tudo. Aí, infelizmente, tem gente que, o povo diz que tem gente que é que nem piolho. Por quê? Só anda pela cabeça dos outros. O cabra não dá conta de fazer nem para ele. Aí o cabra vai lá pegar conselho com ele. Irmão, o que você vai ganhar com quem não dá conta de fazer nem para si próprio? Você tem que abrir a mente e ser inteligente. Ser atento, ser apercebido, porque às vezes a bênção está batendo na sua porta e você está deixando ela ir embora. No ano que eu cheguei aqui, eu pensei comigo, falei, eu não tenho nada, mas eu vou fazer um jeito, vou caçar um loteamento. Nessa época tinha pouco loteamento aqui. Caçar um loteamento, vou comprar um lote, a prestação baratinha. Na Vila Romana, você dava R$150 para o camarada chegava lá, você podia marcar o terreno do tamanho que quisesse. R$150. Eu pensei comigo, vou comprar um lote de prestação. Aí fui trabalhar junto com os irmãozinhos negativos. Aí eu peguei e caí na bobeira de contar para eles que ia comprar um lote de prestação. Pronto, aí eles acabou comigo. Rapaz, você vai fazer uma bobeira dessa? Compra um lote de prestação, você compra um, paga 3. E, infelizmente, algum daqueles infelizes que tinha esse ponto de vista, até hoje eles ainda estão morando no barracão de aluguel. 20 e tantos anos se passou, continua lá. Irmão, de dentro do momento da aflição que você passa, você deve buscar a orientação de Deus para a sua vida. Só tem um jeito que você nunca vai chegar a nada. É se você ganhar 200 e gastar 500. Você não vai chegar a nada nunca. Agora, mesmo dentro da aflição, se você for ganhando 300, você pensa que você só ganha 150. Né? 300, pensa que você só ganha 150. Esquece de gastar tudo, ostentar, querer mostrar uma coisa que você não tem. Não adianta. Você vai viver sempre. Agora, se você dentro da aflição, no seu tempo difícil, de aperto, você começar a guardar alguma coisinha, quando você menos pensar, alguma coisinha você vai ter de reserva.
Daí a pouco você pega uma coisinha, transforma uma coisinha maior, coisinha maior, coisinha maior. Daí a pouco você está tranquilo e você pode até andar com uma coisinha melhor. Agora, se você for para a aventura, aí não vai dar certo. Hoje eu vou para a pizzaria 5 estrelas. Grandes coisas, sai de lá sem nenhuma estrela. Não. 5 estrelas já é para quem está mais na frente, sim, já está mais adiantado. Não vou falar nome não para não comprometer. Mas por enquanto, vai devagar. Vai com cautela. Vai com calma. Eu já bati 3 anos com um sapato. Depois eu pensei que tinha criado um fantasma, porque ele furou o solado e eu não vi onde tinha furado, uma pedra passou para dentro. Eu ia andando sozinho, o negócio fazendo barulho atrás de mim. Eu estava olhando assim para trás e não vi, manchava. E até que um dia eu dei uma lavada no solado e eu olhei que a borracha tinha furado e tinha uma pedra dentro e era ela. E quando eu andava mais ligeiro, ela fazia um barulhinho, eu pensava que era alguma coisa. E não morri. Fiquei mais de 3 anos com um terno vinho e um terno riscado. Depois de uns 3 anos, nem eu tinha mais vinho, nem tinha mais riscado. Porque a risca sumiu tudo e o vinho desapareceu. Ficou assim, negocinho quase, nem era rosa, nem era vermelho. Um negocinho meio desafinado, mas animado todo dia. No culto, na vigília, na escola dominical, e tinha e orando a Deus, e olhando e pensando, aonde é que eu vou achar porrinho mais alto para me subir? E foi indo. E as coisas não estão tão boas assim que se diga, de estar ostentando, mas a vista do que era, melhorou muito. As aflições ainda estão aí. As aflições vêm, as aflições batem na porta, as aflições encontram no caminho, encontram na rua, encontram na igreja, encontram por onde quer que for. Vai encontrar a aflição, mas bom é ter esperança. A causa de não sermos consumidos é as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Hoje não deu, irmão, não baixa a cabeça, não, levanta, de madrugada vai orar, amanhã vai para a luta de novo. Se amanhã não deu, continua, mas não para, porque a aflição sempre terá, mas sempre haverá a boa mão de Deus estendida ao favor do seu povo para o abençoar. Glória a Deus. Mas se a gente for ficar se escorando, uma muleta de aflição, outra bengala de fracasso, outra escora de desânimo, não vai chegar a lugar nenhum. O salmista, ele disse uma coisa que é muito interessante. Ele disse assim: olha, Deus é o nosso refúgio. Aí parece, é uma força de expressão, parece que alguém olhou para ele e disse: mas é verdade. Ele disse: Deus é o nosso refúgio, fortaleza e é socorro bem presente para a hora da aflição. Sabe o que é isso? A irmã Patrícia lá da fazenda, trabalhando sozinha. De repente dá um impasse lá, não tem que chamar. Pois é. Quem é o socorro dela bem presente lá? Deus. Senhor, me ajuda. Já tive um dia que eu me vi numa situação tão complicada. Estava contando esses dias para eles. Um dia eu peguei uma coisa de uma churrasqueira de concreto. Ela pesa mais ou menos uns 80 quilos. E eu peguei ela e levei. E eu era acostumado a levar ela de um pote só. Eu levava e colocava ela lá. E eu fui, dei o pote e errei. E aí ela foi para cair. E eu não quis deixar ela quebrar. E eu segurei ela. E ela
Porque 80 subindo, mas 80 descendo, ele se transformou em mais de 160. E ela foi e levou a minha mão de baixo. E ela pegou, até hoje eu tenho uma cicatriz aqui. Eu não sei como, até hoje eu não entendo como não quebrou o tendão do dedo, mas ele estourou e vazou pelos dois lados, assim, de tanto que foi a pressa. A dona da casa tinha saído, tinha trancado o portão, porque ela era desconfiada demais. E eu estava lá dentro sozinho. Fiquei com o dedo preso debaixo dessa coifa. E se eu falar para vocês a dor, vocês nunca vão entender, porque vocês nunca vão sentir. Eu espero que vocês nunca sintam a dor daquela. Mas uma dor desesperadora. E eu não tinha por quem chamar. O recurso era: Deus, me ajude, Deus. Me ajude a eu escapar dessa situação. Fui lutando, até que tirei a mão de baixo. Quando a mulher chegou, um sangueiro horrível, e eu ainda peguei ela, fiquei mais agoniado, assim, ainda peguei de novo, e voltei tudo com tudo, enquanto estava com sangue quente, joguei ela de novo para cima. Não espere que Deus, você vai ver Deus andando do seu lado, ali, como o seu bastão, como alguém usa dizer que não precisa de Deus, porque não precisa de bastão. Eu já ouvi alguém dizer isso. Não, irmão. Quando você dá conta, Deus está te olhando. Agora, quando você não dá conta mais, aí Ele é o teu socorro bem presente para a hora da angústia. Aquela hora que tudo faltou, tudo falhou, você não tem por que chamar. Aí você clama pelo Senhor. É como que você recebesse aquela força no exato momento. E você vai criando, aonde você está desanimado, você vai recebendo renovo de baixo para cima, vai criando vigor e vai para frente mesmo, e vai. Depois você vence, sai do outro lado e continua na caminhada. Outra coisa que eu admiro muito que o salmista disse, Salmo 40, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma confirmação do salmo anterior, quando o salmista havia dito que Deus, Ele é socorro bem presente para a hora da angústia. No Salmo 40, o salmista está fazendo uma alegação a esse respeito. Ele está dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmão, só tem uma forma de você não vencer as aflições e os embates, é se você se prender, se tornar uma pessoa amargurada, pessoa negativa. Não acredita que ninguém tenha prazer em te ajudar, não acredita que ninguém tenha prazer em te amar, em querer ajudar você, cuidar de você. Não tem hora que você precisa do cuidado de alguém. Não, eu sou tal. Não. Você não precisa ficar preso nisso, você precisa entender que existem horas que você tem que oferecer, mas cada tem hora que você deve ser cuidado, deve ser assistido. E Deus levanta pessoas para cuidar da gente. Um dia eu estava viajando e eu vinha, vontade de chegar mais cedo, estava indo lá para casa da minha sogra, estava voltando para o Pará. E aí quando eu, passando uma cidade, a última cidade do Maranhão, a última cidade do Pará, para já entrar no Maranhão. São duas cidades, uma pertinho da outra, uma menorzinha e uma maiorzinha. Aí quando eu vou passando a cidade maiorzinha, logo que eu terminou a cidade maiorzinha para entrar na menor, o carro vinha andando bem, eu vinha acelerando, ele vinha correspondendo bem. Aí passou no quebra-mola, acelerava, o carro acelerava, mas não andava.
Aí eu pensei, era uma meia descida, deixei ele descer. Quando ele desceu, eu pensei, vou entrar na primeira direita. Entrei na primeira direita, deu na porta de uma congregação, se há de seda lá. Parei lá, bati lá. O rapaz falou, meu pai. Falei, quem que é o pastor dessa igreja? Meu pai. Eu disse, cadê seu pai? Não, está para a cidade maior, já ele está chegando. Chegou. Estou falando sobre, dentro das aflições, Deus ser o nosso socorro bem presente para a hora da aflição e da angústia. Aí ele chegou, parecia assim que ele já me conhecia uns 50 anos atrás. Conversou e já bateu papo, e aí nós conversamos. Ele falou, não, entra aqui no meu carro, vamos voltar ali, nós vamos atrás do mecânico. Já fui lá, já ajeitou tudo, já organizou. Aí foi atrás do mecânico, o mecânico condenou, falou que era um monte de coisa. Foi atrás do outro, o outro chegou lá e falou, não, isso aqui foi nadinha, não. Isso aqui é porque eu tenho um gatilhozinho de plástico, ele quebrou o dentinho, aí ele não estava deixando a alavanquinha engatar a marcha. Aqui nós colocamos enforca gato, o senhor só vai daqui até no Japão, se o senhor quiser. Passou enforca gato, roubou e eu vim embora. Cheguei em casa. Não faça do momento de aflição o tudo para a sua vida. Mesmo dentro da tribulação, da aflição, da luta, Deus continua sendo seu Deus. Você não está desamparado. Você não está além, você não é sem dono. Você não é um coitadinho, Zé Ninguém, como diz o dito popular por aí. Não, você tem um Deus que te olha. Aleluia. Existe alguém do outro lado aí, quem sabe lá na Europa, que está ouvindo essa palavra. Eu quero dizer para você, mesmo em meio às aflições, você que serve a Deus, você tem o socorro bem presente para a hora da angústia. Você não está só, você não é alheio, você não é um sozinho, você tem quem cuide de você. Porque bom é no tempo da aflição a gente manter a esperança. E eu concluo com as palavras do profeta Jeremias, quando ele afirma dizendo, olha, põe a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Está difícil? Ora um pouco mais. Está difícil? Insista um pouco mais. Você não precisa trocar de cidade, nem de rua, nem de família, nem de nada. Você precisa ser firme para com o Senhor em todas as instâncias da sua vida. E o demais o Senhor fará pela sua vida. Você recebe essa palavra na sua vida? Amém? Seja corajoso e lute.